vários meses, em que o Governo e a RENAMO se dedicaram a discutir o primeiro ponto da agenda, que está o ponto mais complexo. Alcançamos hoje os acordos finais, posso dizer assim, em relação ao pacote eleitoral. O Governo sempre manifestou a sua disponibilidade e o seu compromisso de realizar as eleições no ano de 2014 e manifestou também o seu compromisso de que essas eleições ocorram no ambiente em que todos os atores se sintam confortáveis, sintam confiança no processo. Foi esse compromisso do Governo que determinou que na constituição da Comissão Nacional de Eleições vários atores fossem incluídos, atores representando partidos políticos, atores representando as diversas magistraturas, atores representando a sociedade civil. Todo esse esforço do Governo estava orientado no sentido de conferir credibilidade ao processo eleitoral, estava orientado no sentido de que todos os atores sentissem que o processo é inclusivo, o processo é justo. Exatamente porque o Governo sentiu que uma parte dos parceiros políticos no âmbito da construção da democracia moçambicana não se sentiam confortáveis com a legislação eleitoral aprovada, iniciou este processo de diálogo, que foi um processo longo, um processo cansativo, mas um processo exaltante no âmbito do processo de aprofundamento da democracia em Moçambique. E foi nesse processo que nós, o Governo e a RENAMO, fomos alcançando um conjunto de compromissos que foram desde o adiamento do recenseamento eleitoral, do início do recenseamento eleitoral. Nós adiamos esse processo para que as partes fossem ganhando confiança e se fossem integrando no processo eleitoral. Foi no âmbito do diálogo que nos últimos dias alcançamos consensos em relação à composição da Comissão Nacional de Eleições, em todos os seus escalões, desde o escalão nacional até o escalão distrital e o de cidade. E hoje fechamos o pacote eleitoral, alcançando importantes consensos no que concerne a composição do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, também em todos os escalões, a nível central, a nível provincial, a nível distrital e o de cidade. Foi um exercício em que as duas partes mostraram o seu compromisso com o processo democrático e deram passos decisivos para que esse consenso fosse alcançado e fosse fechado hoje. Então, podemos dizer aos moçambicanos que o Governo e a RENAMO finalmente hoje declararam que o pacote eleitoral pode ser considerado como estando fechado. Esperamos que nas próximas horas ou nos próximos dias a RENAMO consolide esse seu compromisso com a democracia, esse seu compromisso com a paz, depositando nas instâncias devidas a sua propositura de revisão da legislação eleitoral e também que comece a dar passos em todos os aspectos, em todos
todos os aspectos, incluindo no aspecto de promoção da paz e da estabilidade, passos esses que indicarão que, de fato, a RENAMO está, de fato, interessada com a democracia e com as eleições no ano 2014. Esta é a informação que nós queríamos dar aos nossos telespectadores, aos nossos radio-ouvintes e aos leitores da imprensa moçambicana. Essa é a informação que nós tínhamos. Sr. Ministro, podemos saber qual é o consenso concreto que foi alcançado sobre o STAI? Como é que vai ser a composição e designação dos membros do STAI? O que nós podemos dizer é que há um compromisso, há um consenso. E esse compromisso, esse consenso, corporizará a proposta de revisão eleitoral a ser aprontada pela RENAMO e a ser apresentada à Assembleia da República. É uma proposta que deverá ser discutida e deverá ser aceita pela Assembleia da República. Por isso nós não achamos adequado amarrar ainda mais a Assembleia da República com números definitivos, porque ela é legítima de concordar com algumas coisas e firmar outras coisas. Nós não queríamos partilhar por agora os números dos consensos a que chegamos com a RENAMO. Haverá ou não membros provenientes de partidos políticos no STAI? O que nós podemos dizer é que a concepção de que o STAI é uma instituição da administração pública que se rege por regras próprias, tanto de recrutamento, como de progressão, como de promoção e ainda mais de mobilidade dentro do quadro, esse princípio foi aceito e sufragado por ambas as partes. Sabemos, todavia, que nos processos eleitorais o quadro do STAI flutua relativamente. E nesse quadro que flutua durante os processos eleitorais, poderá sim abrir-se a possibilidade de participação de partidos políticos. Mas isso não invalida o quadro permanente do STAI, o quadro nuclear do STAI, em que todas as partes estão de acordo de que ele deve se reger pelas regras que determinam o funcionamento das instituições da administração pública moçambicana. Significa isso, Sr. Ministro, significa isso, Sr. Ministro, que continuaremos a ter mais ou menos lançamento de concurso público para a seleção dos membros para o STAI? Só para percebermos um pouco